Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: como reparar se na minha cidade não vende componentes? Qual a diferença entre reparar e trocar a placa? No caso, entre reparar e trocar a placa. Vamos lá. O reparo da placa é o reparo a nível de componente, tá? O reparo a nível de componente. Então, quando a gente olha para uma placa, vou reparar a tua placa. Na minha análise, trocar a placa não é reparar a placa, é reparar a máquina. Às vezes, né? Quando defeitar na placa, você troca a placa. É reparar a máquina. Mas reparar a placa, o reparo da placa é reparo a nível de componente. Você trocar o componente defeituoso. Ou reparar a parte que está defeituosa da placa eletrônica. Isso é um reparo. Trocar a placa não é reparo eletrônico. Trocar a placa é reparo da máquina. Tá? Então, essa é a diferença, basicamente. Beleza. E aí, para reparar, né? Já que é a troca a nível de componentes. Né, é a troca de componentes para poder fazer com que aquela placa que está com problema volte a funcionar. Para fazer isso, é preciso ter estoque de componentes? Vamos lá. Tem duas linhas, duas escolas, Ou só compra quando precisa? Duas maneiras, mais de duas, né? Eu vou dividir aqui em duas. Para você conseguir os componentes para reparar a placa. Você ter estoque. Sim. Outra, você ter sucatas. Sucatas valem dinheiro, beleza? Como assim não, sucata? O que é a sucata? A sucata é uma placa que, por algum motivo, ela está inviável de ser reparada. Só que, eu sempre faço analogia com medicina. Quando a pessoa morre, dependendo da maneira que ela morra, quando a pessoa morre, sei lá, o paciente está na UTI e teve morte cerebral. Essa morte cerebral não tem mais jeito, tá? Não tem mais retorno, não tem como voltar o cérebro voltar a funcionar. Porém, as funções vitais ainda estão rodando. Os outros órgãos ainda servem para funcionar em outra pessoa. Por isso que existe o transplante de órgãos, tá? Da mesma maneira acontece com as placas eletrônicas. Se um microcontrolador de uma placa der problema, se a placa estiver muito oxidada e não valer a pena reparar, alguns componentes dela ainda funcionam. Então, você vai olhar, ter sucatas para reparar máquinas é extremamente viável, tá? É uma das linhas para você conseguir manter um estoque ou ter componentes para salvar outras placas. Outra linha é ter seu estoque. Outra linha, outra possibilidade. Como é que tu trabalha lá? Eu trabalho com os dois, tá? A gente tem estoque e tem sucata. Porque tem componente que você não encontra original no mercado. Você encontra substituto. O mesmo você não encontra de jeito nenhum. Então você pode trabalhar das duas maneiras, tá? Tendo seu estoque de componentes. Eu aconselho, inclusive, a montar sob demanda, tá? Agora eu preciso ter dinheiro pra caramba pra fazer isso aí? Não necessariamente. Então, você pode ter o estoque e eu aconselho ter os dois. Ter estoque e ter sucatas para recuperar as placas eletrônicas. Show de bola. E se o cara mora numa cidade pequena e lá não tem loja de componentes eletrônicos? Tá tudo perdido para ele? Vamos lá. Ou tem alguma solução, né? Não, mora numa cidade pequena e não tem loja que venda aqui. Cara, a grande maioria dos componentes que eu e meus alunos compramos é componente de fora da nossa cidade, tá? Inclusive aqui em Fortaleza tem algumas eletrônicas e eu não encontro eletrônica achando eletrônica componentes originais. Os componentes, por exemplo, vou usar um exemplo aqui da prática. G30T60 é o IGBT da Consul. Tá? O G30T60 é o IGBT da Consul. E a gente não acha ele aqui para vender. Aqui nas eletrônicas de Fortaleza.
Mas, porém, entretanto, todavia, nós trabalhamos com substitutos. E esses substitutos, eles servem como substitutos daquele componente e tem que saber. E tem nas eletrônicas aqui de Fortaleza os substitutos. Você vai achar nas eletrônicas aqui. Ah, mas a Yara perguntou, não tem eletrônica na minha cidade. Aí você trabalha com a internet. A internet possibilita tudo. Eu vi o Milton C. Braga, né? A lenda viva da eletrônica. Ele dizendo que nos anos 90, para conseguir um componente eletrônico, você tinha que viajar para os Estados Unidos para importar, ou ter algum amigo que morasse lá e trouxesse o componente para você montar um circuito aqui. Entendeu? Hoje em dia você não precisa mais fazer isso, né? É muito mais simples, a internet ela encurtou tudo isso. Você vai no site, vários sites aí que tem no mercado, que você consegue encontrar vários componentes. E não precisa ter eletrônica na sua cidade. Sim, mesmo tendo eletrônica aqui em Fortaleza, eu compro bastante componente na internet. Vários sites nacionais e internacionais. Tem alguns alunos que moram no interior, né? Tem vários alunos que moram em cidades interioranas. Né? Que tem um cara que mexe com TV na cidade. Entendeu? E nem por isso ele deixa de estar reparando equipamentos. Nem por isso. Exemplos. Exemplo, o Diego falou para mim ontem, lá onde encontrou o AliExpress, agora eu não quero outra vida. Parece um parque de diversão. Vive comprando componentes lá. Inclusive, outra aluna relatou que está chegando bem rápido aqui no Brasil, do AliExpress. Inclusive, vou até realizar umas compras aí, esses dias. Porque os alunos todos estão comprando no AliExpress, de interior, quando não acham no Mercado Livre. Diego, José Luiz... Esqueci o nome do outro aluno que falou, que importa bastante do AliExpress. O Bruno, que eu pedi direto no AliExpress. Então ontem eu estava numa live com os alunos e que estavam só trocando figurinha sobre componentes, comprando componente aqui, comprando componente ali, tá? Cada vez mais vai ficar mais escassos os componentes, então cada vez mais as sucatas vão se valorizar. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma percepção do mercado. Conversei com um dono de eletrônica aqui em Fortaleza essa semana e ele me relatou que lá onde tá ficando difícil de achar os componentes aqui, cara. Tá ficando difícil de encontrar os componentes, demora para chegar os meus fornecedores. Eles estão priorizando os caras grandes, está faltando matéria-prima, enfim. Então está tendo uma escassez no mercado e aí cada vez mais as sucatas vão se valorizar. Todo componente da sucata dá para salvar? Não, nem todo. Então até isso, para trabalhar com sucata, você tem que saber. Tá? Tem que ter um conhecimento prévio, tem que ter uma orientação. Beleza? Da mesma maneira que para encontrar substituto, tem que saber muito de eletrônico para encontrar substituto. Entendeu? Você tem que analisar especificações que vão caber para substituir aquele componente em questão. Tem que conhecer o componente e conhecer o substituto dele. E pesquisar o substituto dele, saber identificar qual é o substituto dele. Então tem que ter um conhecimento basado de eletrônica bem pesado. Não é qualquer um que consegue identificar substitutos. Show de bola. Aí vem o Joãozinho e o Joãozinho fala assim: mas esses sites da internet são uma furada. Eles não são confiáveis. Vamos lá. A tendência é que cada vez mais vá melhorando, né? O Mercado Livre, durante muitos anos, foi conhecido como uma empresa que só tinha roubo, que era enganado, que só tinha vendedor ruim. E hoje em dia dá nos correios facilmente. Chega de uma semana para outra, chega 2, 3 dias. Então, tipo, as empresas estão melhorando, a AliExpress está mais rápido no Brasil. E sim, eu já comprei componentes batizados, vamos dizer assim, né? Componentes que davam problema na placa, que vinham com problema, novos. Sim, já comprei. Mas você selecionando bem ali um vendedor, sabendo escolher bem o vendedor, minimiza demais os riscos, tá? E assim, cada vez mais a gente fica com menos opção. Cada vez mais fica com menos opção. E aí, tipo, mano, só tenho uma amizade, não tem quem venda. Eu vou deixar entrar nesse segmento, foi que nem eu ouvi ontem na live de mentoria, o rapaz dizendo que eu achava que, eu nunca entrei nesse ramo de manutenção porque eu achava que tinha que ter me ensinaram que tinha que ter um esquema eletrônico para poder trabalhar com reparo de placas. Entendeu? Me ensinaram isso. E aí eu disse, pô, se eu fosse esperar ter um esquema eletrônico para poder reparar uma placa, eu tava lascado. Porque o nosso segmento não tem, né? Ninguém disponibiliza. Eu venho da indústria, a indústria muito menos. Aqui quando vocês precisam de um esquema, vocês desenham, né? A gente mesmo faz o esquema, né? Então,
fechando esse parênteses dos esquemas, a questão é, você pode se limitar porque na sociedade não tem eletrônica para vender componente, você pode usar a internet que está em todo local, entendeu? E a internet ela vai te possibilitar tu importar da China, cara. Olha que doido. Chega na tua casa, entendeu? Vem da China, chega na tua casa. E aí é um componente que tu não acha no Brasil, não tem quem venda. Aí tu vai, importa lá e chega na tua casa. Ah não, mas não é confiável, vendedor. Pô, testa, velho. Compra 1, 2. Muitas vezes o AliExpress não tem frete, entendeu? Os caras enviam sem pagar frete no AliExpress. E aí você testa. Encontrou um vendedor bom, salva ele lá e compra dele direto. Tem fornecedores nossos aqui da China que eu tenho contato no WhatsApp, pô, pra vocês terem noção. Entendeu? A gente conversa pelo WhatsApp, pergunta se tem um componente e tudo mais. Então é só pesquisar, garimpar. Se limitar por causa disso desistir por muito pouco. Sabe por quê? Porque não ter componentes, não ter nas eletrônicas, é um problema de todo mundo. Não é com o Lawanda que tem esse problema. O Lawanda tem esse problema e a Yara que trabalha com manutenção eletrônica não tem. A Yara tem todos os componentes. A empresa da Yara tem todos os componentes. A empresa do Lawanda não tem. Não é uma coisa que é problemática para mim e para a Yara. Quem quiser entrar no segmento tem essa dificuldade. Então, se a dificuldade do segmento, do mercado, eu me despreocupo, cara. Eu me despreocupo e me adapto à situação do mercado. Por quê? Porque eu vou ficar martirizando que não tem componente e isso vai impedir de eu entrar. Se eu fosse parar e reparar a placa porque não tem componente, porque eu acho que não tem componente, pelo amor de Deus. O que a gente vê? O que a gente vê aqui em loco, na bancada, é que sendo com sucata, sendo com estoque, sendo com importação, a gente consegue os componentes, conseguimos reparar a grande maioria das placas que chegam aqui pra gente. Tá? Ah, mas que tu mora no capital. Não, cara, aqui não tem essa variedade gigantesca de componentes, não. Tem algumas lojas, sim, mas o diferencial tá no climatrônico. Um exemplo, eu chego numa loja e chego assim, ó, pra quem não conhece, né, só dizendo, tipo, um capacitor de 0.1 microfarad é igual a um capacitor de 100 nanofarad. É a mesma coisa. E aí eu já cheguei na eletrônica e pedi, cara, tem um capacitor de 0.1 microfarad, o cara vai lá no estoque dele, tem não, cara. Cara, pois, vê se eu tenho de 100 nano, o cara vai lá no estoque dele, 100 nano não tem. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Se eu não sei procurar, se eu não chegar na eletrônica e procurar um componente, se eu não sei procurar, eu vou ficar limitado igual o vendedor lá. O cara só sabe pesquisar no estoque. Ele não entende eletrônica. Quem entende eletrônica sou eu. Como que o matrônico chego lá e identifico um substituto. Um componente que vai substituir aquele que eu preciso. E eu estou citando um exemplo que aconteceu comigo, viu? E aí, não se limite por causa de componentes. Porque é dificuldade para todo mundo. Tá? Beleza? Beleza. Aí o mesmo Joãozinho diz assim: mas o frete para minha região tem um valor muito alto. Talvez nem compense. Ah, pronto, vamos lá. De novo, tá sempre barateando os fretes. A tendência é que diminua sempre. Quem paga o componente ou o frete do componente é o cliente, não é você, tá? Isso é um gasto variável que você tem por causa do serviço daquele cliente. Então tem que estar embutido no serviço do cliente. É um valor que tem que estar embutido no serviço do cliente. Ah, mas vai ficar muito caro porque o frete é muito caro. Quem vai decidir se é caro ou não, eu tenho o cliente, entendeu? Então o valor do frete é caro, o valor do componente é caro. Pra vocês terem noção, eu tô pagando R$800 em 20 componentes que eu mandei vir da China. E eu precisava com urgência, com uma semana. E saiu R$800. R$400 só de imposto. Então, pra vocês terem noção, 20 componentes. Que eu comprei R$16 cada componente. E aí o preço do frete com o imposto aqui para entrar no Brasil ficou essa bagatela. $1 5,50, 5,60. Só que sou eu que estou pagando, é o cliente que está pagando. O cliente está necessitando urgência. Certo? Ah, mas o cliente quer urgente e quer pagar barato. Aí não é, porra, aí ele quer demais, né? Aí ele quer demais, entendeu? Ele quer demais. Não tem condições. Não tem condições. Entendeu? Quem quer ser, vamos lá. Quem quer ser atendido prontamente, eu sempre uso analogias médicas, né? Parece que eu me formei em medicina.
Quem quer ser atendido prontamente tem que pagar um plano de saúde, olha lá. Ou não tem que ir pro SUS, ficar na fila esperando ser atendido, quando tiver a oportunidade. Então, essa dinâmica de precificação em cima do componente é uma questão do serviço. É um gasto, é um investimento que é devido ao serviço do cliente, entendeu? Então, quem paga o cliente? Sei lá, vou dar uma analogia, um carro. Pego o meu carro, levo lá e o defeito tem que, sei lá, vou usar um termo, me perdoa a galera que trabalha com veículos, assim, tem que trocar o motor. É um orçamento gigantesco. Por quê? Porque o preço do motor é altíssimo. Então o orçamento fica altíssimo. Cabe a mim, cabe a eu, cabe a mim ou cabe a eu? Eu acho. Cabe a eu escolher, Cabe a mim, né? cabe a eu escolher se eu vou fazer ou não. Cabe a eu. Entendeu? Não sei lá. Então essas questões de ficou muito caro, agora tem casos que inviabiliza, né? Que eu ia falar quando me ligaram aqui. Tem casos que inviabiliza. Como assim não, né? Por exemplo, fiz um orçamento do cliente e era uma placa, fui orçar a placa com o fabricante. A placa era de R$19.900. Então com R$19.900 eu trocava as 3 máquinas da cliente lá e ainda sobrava dinheiro para ela. Inviabiliza, tá? E aí, mas beleza, é um caso, é uma exceção. De maneira geral, componentes eletrônicos são bem baratos. São bem baratos mesmo. Tá? Que carece é o frete. Eu citei um exemplo para vocês aqui, foi caro, mas foi o frete. Frete e impostos, tá? Em cima do frete. E aí você já pode aproveitar que vai fazer um pedido e pedir coisas a mais, né? Já que os componentes são baratinhos. Aí você já pede, porque, por exemplo, se você receber uma outra placa mais na frente que seja igual, né? E o problema esteja nesse mesmo componente, então, tipo, capacitor, resistor, vale a pena comprar de muito. Exatamente. Aproveita logo o frete e já pede logo alguns para ir formando o seu estoque interno, né? Uhum. Perfeitamente. Beleza, aí vem o Charlie Brown e diz assim: eu me preocupo com a qualidade dos componentes no mercado. Será que o serviço fica confiável para não ficar voltando para o cliente? Segunda-feira. Dos componentes, né? Tipo, certo. Um componente alterado. Mas aí o componente alterado você identifica logo um teste, né, de maneira geral. Tá? De maneira geral, algum teste lá você já identifica. Sobre durabilidade de reparos eletrônicos e essa questão de qualidade de componente, você vai passar por isso se você ficar importando da China. Se vier dos Estados Unidos, é certeza que é bom, tá? São componentes novos, testados, tudo bem direitinho. A China pode ver uma coisa usada e aí pode ser que tenha problema. Sobre tempo de funcionamento, tempo de reparo. Eu visitei um cliente segunda-feira, finalizar uma placa de uma máquina dele, botamos a máquina dele para rodar. E ele me relatou que me indicava e tal, claro, eu indico para todo mundo aí que quando defeitar na placa, não sei o quê, porque tu reparou aquela minha placa ali fora, daquela Samsung que tá ali fora, há 3 anos atrás, cara. Vai dizer que parou. Eu pensei, né? Foi o assunto falando da máquina antiga, mas dizer que a bicho doido. E rodou, foi? E rodou, e tá parado agora? Ele disse, não, cara, tá rodando desde aquele período que tu reparou. Então, legal, cara, muito massa e tal. Tipo, é o que eu digo com meus clientes, né? Tem cliente que pergunta, será que mais vale a pena reparar isso? Cara, geralmente, de maneira geral, estatisticamente, é bem provável que você vai esquecer que a gente existe, do ponto de vista de reparo. Né? A gente repara e a máquina vai estar rodando bastante tempo, tá? Então, isso é extremamente viável. E é bom você estar utilizando componentes originais, componentes bons, de qualidade, mas quando você vai comprar na China, por um preço mais em conta, você corre o risco de ter componentes com defeitos e aí vale a pena sempre selecionar seus vendedores, né? Selecionar os vendedores. E aí você vai montando os seus, tá? Também isso. Qualidade de reparo, qualidade de componente, sem medo. Você repara e funciona bastante tempo. Às vezes, geralmente se der um problema, dá problema em outro circuito.
em outro periférico, em outro... É difícil voltar o defeito em garantia no mesmo circuito. É muito difícil. Tu já teve medo de não reparar uma placa por falta de componente? Vamos lá. Medo não, mas já aconteceu. Já aconteceu, já. Tem um microcontrolador da Fujitsu que ela não... Na época eu não tinha tanta sucata. E o microcontrolador da Fujitsu você não acha no mercado. Não com a especificação dela, original. E eu não tinha sucata e às vezes não repara. O único gargalo que a gente tem que ir na Altec, quando é microcontrolador, que a gente não tem sucata. A gente fica travado um pouco nessa questão. No mais, medo não, nem conte isso, como eu digo aqui, se eu não tenho um componente em estoque, aí eu providencio a compra do componente, tá? Às vezes você não encontra o componente para vender, é mais raro de acontecer, tá? Bem mais raro de acontecer, mas pode acontecer. Aí nesses casos tem que ir atrás de substitutos. E aí necessita de um conhecimento mais vasto em eletrônico para você identificar um substituto, às vezes de um micro. Qual substituto de um micro? É difícil de encontrar, mas tem. Às vezes está com outra especificação do que estava no original. É o mesmo micro, mas tem outra especificação. Entendeu? E aí... É tipo muda o nome. Tipo muda o nome do componente, né? É tipo mudar o nome do componente. Tá? E aí... Então medo... não mais. Eu tinha medo de placa. Medo de pegar a placa que eu nunca tinha visto. Depois que eu entendi que a eletrônica era uma só, esse medo sumiu. E aí, do ponto de vista de não ter o componente, a gente sabe onde comprar, lembra das vezes a gente encontra. Por exemplo, estou com vários componentes aqui, ó. Estou com o componente aqui, fica na minha bancada para eu comprar, ó. Eu tenho que comprar esses componentes tudinho aqui. Vários componentes aqui, ó. E aí eu vou atrás de substitutos ou deles mesmos, dos originais mesmo. Vários componentezinhos aqui. E Na aí, verdade é que as situações que, tipo, não dá pra você reparar por essa questão de componentes, elas são pouquíssimas, pouquíssimas. Né? Hoje em dia o que... São poucas. Quando a gente não repara uma placa aqui, ou é por oxidação, né? Tirando um ponto de vista, o cliente não aprovou o reparo, ou o cliente não quer esperar esse tempo todo. Ou é porque não está oxidada, ou porque a gente não tem sucata para tirar o micro. Qualquer outro componente a gente consegue comprar no mercado. Microcontroladores a gente ainda tem alguns gargalos que a gente não gastou energia ainda para superá-los. Então a gente trabalha com sucata para salvar microcontroladores. E a oxidação também viabiliza o reparo, tá? Mas não é por falta de componente, né? Porque ela está tão oxidada que não vale a pena. Então tem tantas trilhas abertas que não vale a pena estar recuperando. Indique o principal erro que a galera comete ao comprar componentes para montar estoque. Vamos lá, muito bom. Querer, que nem o rapaz perguntou aqui, ó. Quais os principais componentes que você dá uma lista de componentes para comprar porque está iniciando? Não, pelo menos não ainda. Tá? Não ainda. Por quê? Porque o principal erro que eu vejo é o cara querer achar que tem que ter um componente, achar que manutenção eletrônica é loja de componentes eletrônicos. Se for abrir uma loja de componentes eletrônicos, se eu não tiver os componentes eletrônicos no estoque, aí eu não tenho como vender componentes eletrônicos. Né? Mas para reparar placa eletrônica, não precisa ter um estoque de componentes gigantescos. Eu nem tenho até hoje um estoque de componentes gigantescos. Tá? Eu sempre aconselho a comprar sob demanda. Tá? Então, o principal erro que o iniciante comete nessa questão de componentes é: caraca, o AliExpress, ó, tem vários componentes que eu vou comprar um bocado. Aí o cara começa a alucinar aqui quais os componentes que tem no mercado, começa a viajar achando que tem esse, achando que tem aquele, compra listas e listas de componentes e não conhece o mercado. Não conhece o mercado, não está inserido no mercado. Não conhece o mercado, não sabe quais os componentes que ele vai precisar mais. Não sabe quais placas ele vai pegar com mais frequência. E por não saber disso, ele não consegue, ele não é assertivo nas escolhas. Eu digo porque eu me uso como exemplo porque eu tenho uma caixa ali de relés que eu comprei na primeira compra que eu fiz
para comprar estoque de componentes. Eu nunca usei um desses relés. Nunca. Eu sei que tem no mercado, mas eu nunca usei. Nunca precisei trocar. Então tá ali o estoque. Há 3 anos, quase 4 anos atrás eu comprei esses relés. E eu nunca precisei utilizar. Certo? Então, porque eu achava que tinha que comprar os componentes antes de começar a reparar placas. Como que eu vou reparar as placas sem os componentes? E é muito melhor você trabalhar sob demanda. Ah, não, mas vai demorar. Só demorou primeiro, cara. Porque se eu chegar com a placa aqui e tal, sei lá, um top 273, 244, com um problema, eu compro 10, reparo esse daqui e fico com 9 de estoque. E aí eu vou mantendo o estoque. E rapidamente acabou os 9. Ah, eu sei que sai muito, então eu vou comprar mais. A próxima vez eu compro 20, compro 40, compro 50, compro 100. E aí você vai estruturando seu estoque de maneira muito mais econômica e assertiva. Tá? Comprar componentes que de fato saem, de fato tem saída. Então essa é a questão, esse é o posicionamento. Beleza? Então o pessoal, o erro que comete é querer montar um estoque gigantesco. Ou querer achar que o meu estoque tem que ser igual ao teu estoque que tu mora em outra cidade, em outro estado, onde tem uma incidência maior de marcas do modelo tal. Entendeu? Por exemplo, aqui a gente pega muita Consul, quase que diariamente. Então a gente tem que ter os estoques da Consul, das componentes da Consul, que mais dão problema. Se você mal pega Consul na sua região, faz sentido tu ter o mesmo estoque que eu tenho aqui de Consul? Talvez não. Entendeu? Talvez não. Então o Brasil é muito grande. Eu acho melhor ensinar como montar o estoque do que te dar um estoque pronto e tu comprar e ter muito componente que tu não vai utilizar. Isso é isso que eu falo para os alunos. Cada região tem a sua demanda, né? Cada cidade tem a sua demanda. Exatamente. Cada cidade, eu tenho um cliente que ele tem... O meu maior cliente tem vários Fujitsus. Aí eu falei, então vai ter um estoque de componentes da Fujitsu. E você vai deparar com a placa, vai bater o olhando e vai ver, ó, aqui tem capacitores desse modelo, resistores assim, assado, tem o IPM assim, o GBT dele é esse. Aí você vai identificando, o regulador dele é esse, o IPM dele é esse, aí vai comprando os estoques de acordo com o que você vai vendo na placa. Primeiro entra em campo, primeiro pega o equipamento para analisar. Eu ia te perguntar qual é a melhor forma, mas tu já está respondendo, então desenvolve aí. Exatamente, a melhor forma é você ir aos poucos, entra em campo, começa a querer reparar, começa a querer pegar a placa para analisar, e aí tu vai ver quais placas vão aparecer para ti. Ah, eu peguei aqui essa placa, identifiquei que essa placa aqui está com problema no IGBT. Aí eu vou buscar o IGBT dela. E vou explicar pro cliente, ó, cara, essa placa está com defeito desse componente, o orçamento é esse, eu vou providenciar a compra, desse componente, vai demorar um pouco, tá? Ah, o cliente não quer esperar, tá tudo bem. Vai ter algum que vai querer esperar. Ele espera, aí você compra 1 mais 10 para ficar com 9 de estoque. Não compra só 1. E você vai montando seu estoque. Quando você vê, você está com um monte de componente eletrônico. E componentes eletrônicos que você utiliza, componentes eletrônicos que tem saída, que você vai estar utilizando e vai estar tendo saída. Entende? Então essa é a maneira que eu aconselho você montar seu estoque. Ah, eu não tenho eletrônica na minha cidade. Como é que eu vou fazer isso daí? Vai no Mercado Livre, cara. Vai no AliExpress, vai na Solda Fria, vai no Valor Eletrônica, vai na Proesis, tudo são sites, ó. Vai na Mouser, vai no DigiKey, são sites que estão aí, pra você comprar à vontade. Sites seguros, né? Sites seguros. Sites seguros que estão aí. Beleza? Porque tem gente que tem medo de comprar pela internet e tem que ter mesmo, né? Tem que ter mesmo porque a gente na internet a gente tá sujeito a tudo, mas... Quando você ouve, por exemplo, a indicação de lavanda que já tem o costume de comprar componentes eletrônicos pela internet, esses sites que ele está indicando são sites que ele já é acostumado a comprar, que ele já sabe que são sites seguros, né? Então, pega essas dicas aí desses sites que dá certo. E de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer esses pedidos? Recomendo assim, depois que ele informa lá, esses aqui eu vou precisar desse faz uma listinha lá, que aparece mais pra ele. Aí de quanto tempo tu acha que ele deve estar renovando esse estoque? Vamos lá. Eu desconheço o prazo de validade de componentes, tá? Alguns componentes eles tendem a dar problema mais cedo, outros mais tarde.
mas prazo de validade, tipo, o componente depois de tanto tempo ele não serve mais. Eu desconheço, só o teste vai dizer isso daí. De quanto em quanto tempo comprar o componente? Depende da demanda. Depende da demanda do componente. Aí você ficar de olho no teu estoque. Comprei aqui 10 componentes. Se rápido, em uma semana foi embora 9. Opa, eu tenho que comprar mais a próxima vez. Porque eu uso muito. Vai ter componente que vai comprar e vai demorar para usar. Entendeu? Meu cliente tá com um monte de placa desse modelo parado. Esse componente que eu citei para vocês, comprei 20 componentes. É porque o cliente tá com várias placas dessas paradas. Ele mandou uma, aí tá demorando mais do que as outras. Que ele vai mandar, porque a primeira eu fui, identifiquei o componente, aí comprei o componente, solicitei até urgência para entrega, mas demora mais, demorou quase 15 dias para chegar o componente. Entendeu? Então, você compra o componente, os próximos, eu comprei 20, os próximos 19 vão ser mais rápidos. Quando é que eu vou comprar de novo? Quando eu tiver com 5 componentes. Já com 4, com 3, com 2. Entendeu? Depende da demanda. Pode ser daqui a um mês, daqui a uma semana, pode ser daqui a 2 anos. Vai depender do quanto eu estou utilizando aquele componente. Tá? Alguns componentes, tipo capacitores, resistores, fusíveis, são mais trocados, né? Com mais frequência, porque dão bastante defeito. Aí vale a pena ter em estoque direto, mas eu sempre aconselho a comprar por demanda. Tá? E se está acabando o estoque, aí analisa, está acabando, beleza, vou comprar mais. E aí compra, porque junto, pacotão, você comprar as demandas que você tem. Entendeu? Mais dúvidas? É Bora, isso. vamos para as dúvidas. Vou responder de trás para frente hoje. Carlos Gonzaga. No curso você ensina a fazer testadores, no curso você ensina você a utilizar o multímetro, que é o principal testador que você precisa. Tá? Todo testador com LED, não confie. O que o LED faz, teu multímetro também faz. Então, quem ensinar? Você vê, teste com LED, teste inverter. Não compre teste inverter, aprenda a utilizar teu multímetro. Tá? Você vai ver que o teste é R$360. Compra um multímetro, vai servir muito mais. Teste só tem LED, cara. Teu multímetro faz a mesma coisa. Então, só tem que aprender a utilizar o multímetro. Quando você faz um reparo numa placa, porém outra pessoa vai colocar a placa na máquina, isso pode alterar a garantia ou deveria outra pessoa colocar a placa? Sim. Eu não dou garantia caso tenha defeito de instalação. Tá? Chega lá, repara a máquina, chega lá, o cara bota fase no sinal, queima a placa, aí volta em garantia. Nada disso. O cara deu um vacilo grande, ele que deu a garantia, né? Perdeu a garantia, na verdade. No mercado possui gigas para testes destas placas? Cara, não. Inclusive meu TCC da faculdade foi 1 giga de teste para essas placas. Mas eu já vi algumas pessoas montando, mas comercializando ainda não vi. Trabalhei 10 anos na área de instalador, manutenção e assistência. A parte eletrônica é bem específica, a área. Muito bom, hoje estou meio parado. Então, bora partir para a eletrônica agora. Olá, quero saber quais materiais para iniciar um reparo em placas. Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. E a placa? Há uma diferença entre mecânica de refrigeração e eletrônico? É a pergunta, né? Entre uma placa e um só capacitor na condensadora, é muita diferença. Fora que aqui a mão de obra querem quase de graça. Lá onde você tem alguma relação de componentes básicos para iniciantes, sempre tem disponíveis? Sempre tem disponíveis capacitores eletrolíticos, tá? E aí quais? Os que tu vê nas placas. Aí tu tem disponível sempre, você sempre está utilizando. Fusível também e alguns resistores. Aqui na minha cidade, em Santarém, que falo, o negócio tem máquina que jogam fora por causa de falta de suporte. Isso é triste. Estamos lutando para acabar com essa realidade. Não estou conseguindo assistir a live de TI devido ao trabalho, mas estou achando o máximo. No curso vai ter dicas de fornecedores de componentes, sim. No curso eu mostro, tem uma aula onde eu mostro eu comprando os componentes, onde eu compro. Tem tudo que você precisa para reparar, tudo que você imaginar que você precisa para fazer reparo e o que de você nem placas imagina, eletrônicas, né? E o que você nem imagina, que você não tem como saber. Até porque, né? se você soubesse, você não precisaria do curso, né? Tá lá, Valeu demais! Finalizados os avisos. Tamo junto, galera. Até Tchau, o próximo episódio. pessoal. Valeu, Até amanhã. tchau.